convidadas, acadêmicos, acadêmicas, profissionais convidados, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à conferência Retrocesso da Saúde Mental e a Luta Antimanicomial. Para receber as autoridades que compõem esta mesa, temos a satisfação de convidar a psicóloga Irma Macário, presidente do Conselho Regional de Psicologia Seccional Mato Grosso do Sul. Para receber também demais convidados, senhora professora, psicóloga Gislene de Campos Soares Pereira, digníssima coordenadora do curso de Psicologia da Unidade. Também temos a satisfação de convidar para compor aqui essa mesa, educadora ambiental Silvana Melo Tude, da Associação Livre da Suzeira. E é com grande satisfação que convidamos já para estar conosco nessa primeira mesa, ela que é a nossa ilustre convidada palestrante, psicóloga em saúde pública, foi coordenadora estadual de saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, de maio de 2004 a março de 2011, também de abril de 2015 a fevereiro de 2018. Tem com experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde mental. Atualmente trabalha na rede municipal de saúde do município de Betim. É militante da luta antimanicomial. Vamos receber nossa palestrante convidada, Marta Elizabeth de Souza, representante da Rede Nacional Internúcleo da Luta Antimanicomial, o RENIVA. Vamos tomar seus assentos. Conferência Retrocesso da Saúde Mental e a Luta Antimanicomial. O sistema conselhos que atua em defesa do tratamento humanizado dos portadores de sofrimento mental, com base no respeito aos direitos humanos, da liberdade e da cidadania. O dia 18 de maio é marcado como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. No Brasil, ainda existem hospitais, psiquiátricos e manicômios, e esses continuam reproduzindo a violência institucional e simbólica em nossa sociedade. A psicologia brasileira reitera seu apoio aos usuários, trabalhadores e familiares do movimento antimanicomial em todo o país, que atuam pelo fim dos hospitais psiquiátricos e que desde os anos 80 já conquistaram batalhas importantes e transformações para a reforma psiquiátrica brasileira. Para saudar a todos nesta noite, convidamos a senhora psicóloga Irma Macário, presidente do Conselho Regional de Psicologia Seccional CRT 14 Mato Grosso do Sul. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a este dia, um dia bastante especial para todos nós da psicologia e todos nós profissionais da área de saúde. Neste momento, nós estamos comemorando a luta antimanicomial. O dia 18 de maio, ele é um dia extremamente significativo para todos nós, porque é o dia que foi indicado nacionalmente para nós discutirmos, para nós refletirmos sobre os efeitos dos manicômios, né? Manicômios nunca mais, né? Bom, sabemos que hoje a gente está vivendo um momento extremamente delicado no nosso país, um momento de mecanismos e dispositivos políticos, econômicos e sociais que estão interferindo na vida de cada um de nós, né? E com tudo isso, interfere diretamente na nossa saúde, especialmente na nossa saúde mental, né? Quando a gente pensa na questão do trabalho,
de 13% da população brasileira sem trabalho, fora do mercado de trabalho, com certeza este grande contingente da população está passando por muitas dificuldades. Dificuldades de alimentação, de saúde, de segurança e tendo a sua saúde mental afetada. Então, é um momento extremamente importante, né? Este momento da gente estar aqui hoje discutindo tudo isso. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião de trabalho no Conselho Regional de Psicologia, uma reunião super importante, com representantes da luta antimanicomial, com profissionais da saúde, com conselhos da área da saúde, para nós pensarmos coletivamente, né, que estratégias que nós temos que fazer, que estabelecer no sentido dessa discussão permanente da luta antimanicomial. Né? Nós estivemos em dezembro em Bauru, que foi um local super importante e que a nossa convidada Marta Elizabeth vai poder estar contando para nós, porque ela faz parte dessa história viva. Né? E tivemos a oportunidade, né, de estar com um grande número de usuários da saúde mental. E usuários extremamente lúcidos, né, usuários que sabem o que querem para a sua saúde mental e que participaram de todas as atividades. Né? O Sistema Conselhos de Psicologia, que é formado pelos 23 conselhos regionais do Brasil, né, hoje participou de uma mesa chamada Diálogos Digitais, que discutiu os efeitos da democracia no cuidado da saúde mental. Né? Então, discutir democracia, discutir saúde mental tem tudo a ver. Né? Às vezes a gente acha que isso não tem a ver, mas isso tem tudo a ver. Né? Nós estamos dentro de uma instituição onde tem um curso de psicologia belíssimo, né? Eu faço parte do corpo docente, com o maior orgulho aqui, né? Onde nós discutimos a saúde mental no nosso cotidiano. E nós temos a responsabilidade, né, de fazer essa discussão e de trabalhar com estratégias de ação em prol da nossa sociedade, em prol da comunidade. Né? Bem, nós queremos agradecer a Marta Elizabeth, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui hoje. Nós escolhemos até essa data do dia 17, porque o dia 18 é um dia que o Brasil todo está fazendo essa discussão e ficava difícil para nós. No sentido de poder estar aqui conosco hoje, refletindo este momento. Em que momento nós estamos da luta antimanicomial? Lembrando também que o mês de maio é um mês super especial. É um mês que discute a luta antimanicomial, que discute dia 18, que discute também dia 18 a luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, um momento super especial, um momento que atinge diretamente a saúde mental de crianças e adolescentes e que reflete na sua vida adulta. E também o dia 17 de maio, que é o dia contra o preconceito, a luta do preconceito da LGBTfobia. Então, são momentos super especiais, além de que nós temos o mês de maio também como Maio Amarelo, um maio que está discutindo a questão da violência no trânsito. E a gente não pode esquecer que a violência no trânsito ela é um reflexo da nossa vida, é um reflexo de como é que nós estamos vivendo. Então, nós fazemos parte de um meio econômico, político e social e que estamos diretamente ligados a tudo isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós temos alguns representantes de conselhos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês que já estiveram conosco hoje de manhã. A Nise da Silveira, que é a nossa parceira, que está sempre nas nossas atividades.
a professora Gislene, que é a nossa coordenadora do curso de Psicologia, e a Uniderp, sempre a nossa parceira nas nossas ações, aqui dentro, e a professora Marta Elizabeth, que está aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E a gente, ao final do nosso evento de hoje, nós queremos fazer um manifesto em prol da luta antimanicomial. Nós trouxemos algumas cartolinas, alguns pincéis, para a gente poder fazer um movimento aqui, né? E o psicólogo, o conselheiro Rômulo, vai estar nos ajudando nesse trabalho. O conselheiro Rômulo é psicodramatista e tem trabalhado conosco, e já trabalhou aqui com os alunos da Uniderp e também trabalhando no psicodrama, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e com certeza a gente vai ter uma noite muito produtiva. Muito obrigada. Representando a direção superior da Uniderp, senhora coordenadora do curso de Psicologia, psicóloga Gislene de Campos Soares Pereira. Boa noite novamente, agora sim, todas e todos. Em nome da nossa conferencista, somos muito gratos pela sua presença aqui hoje, Marta Elizabeth. Gostaria de cumprimentar a mesa de autoridades, cumprimentá-los e agradecer a presença de vocês, todos que estão aqui, nossos alunos, os visitantes, as pessoas que se disponibilizaram a vir até aqui nessa noite. E nós do curso de Psicologia da Uniderp estamos sempre abertos para fazer essas parcerias com o Conselho, que são parcerias riquíssimas, sempre de conteúdos excelentes, importantíssimos para a nossa formação como psicólogos, como estudantes, que sempre somos estudantes a vida toda, tá? Nunca vocês vão parar de estudar, preparem-se, tá bom? E também para discutirmos assuntos tão importantes relacionados à saúde mental do cidadão e da sociedade, que ele até falou tão bem aqui. Então, é importante que vocês participem, que vocês estejam sempre atentos, tá? E assim, é um privilégio tê-la aqui conosco hoje, tá, Marta? Então, sejam muito bem-vindos, vamos aproveitar esse momento, aproveitar essa discussão, perguntem, tá? Aproveitem mesmo o momento. Muito obrigada e obrigada por vocês por estarem aqui hoje. Com a palavra nesse instante, a educadora ambiental Silvana Melo Tude, da Associação Lise da Silveira. Boa noite a todos e todas. Eu queria, antes de começar a ler o texto que eu elaborei sobre a loucura, eu queria pedir a vocês todos, que muito provavelmente sejam estudantes de psicologia, que não deixem essa luta morrer nunca, porque essa luta é a luta de todos nós. Todos nós, toda a sociedade deve lutar por um tratamento digno, humano, para quem não tem razão, entre aspas, Ok? Agora eu vou começar o texto. Chama-se loucura. Essa da qual eu me afasto, para que sua imagem e desrazão não seja eu surpreendida. Não encontre eu nenhum significado em sua imagem, em suas palavras, para que eu possa decretar-lhe a inexistência. Nessa sociedade, nossa sociedade estabelece uma visível cegueira que produz a marginalização destes ou aqueles que em sua insana conduta, entre aspas, desmoralizam o saber humano, tornando-se por vezes a nossa inconveniência, a nossa impotência diante de ódios, às vezes perdidos, às vezes esbugalhados, às vezes tão destinados a dores sentirem sem que possam revelar no seu sofrimento. Já nos perguntamos se sua condição humana aniquilaria a nossa própria condição? Sim, somos frágeis ao ver estampada em seus rostos a morte da razão. Será? De qual razão estamos falando? Às vezes tão insensatos somos, há tantos de nós trancados em si mesmos. Medo de entendermos ou de não entendermos?
medo de nós mesmos adotarmos a desrazão que nos afastaria subitamente do seio da sociedade? Como assimilar o vazio que por vezes gostaríamos de experimentar sem que isso aconteça nas nossas próprias vidas? Invejamos suas fugas, pois por vezes optaríamos por escapar das nossas razões e desrazões. Somos livres? Não, não somos. Mas eles alcançaram a liberdade de não nos compreender, de não participar de um mundo que a eles não interessa, porque nosso mundo é eivado de tolices, mentiras, farsas e desenganos. A eles, os loucos, entre aspas, e sua louca liberdade nos assusta, por isso precisamos prendê-los. Eu gostaria de frisar aqui que nós, do início da Silveira, somos da luta antimanicomial. É essa a realidade que nós queremos para o nosso país, como tantas outras mudanças de realidade que nós estamos observando diariamente, notadamente no mundo político, com todas as políticas públicas tão dilaceradas em retrocesso, que nós não aceitamos e nós queremos lutar por isso. Convidamos nesse momento para a sua saudação a todos que atenderam a este convite, a psicóloga mestre em saúde pública, Marta Elizabeth de Souza. Boa noite. Eu agradeço o convite, agradeço a minha colega, a Irma, os colegas do Conselho, né, do CRP 14, a Marília, que a gente trocou tantas conversas, né? Os colegas que estão aqui na mesa, né? A nossa Suzana da Associação NISE, a Gislaine, né? Muito obrigada à Universidade, à Uniderb, os colegas que são aqui do município de Campo Grande, né? Que são dos serviços de saúde mental, que amanhã vão estar fazendo um trabalho. Convido a todos a estarem presentes, né, na praça. Acho que isso vai ser muito bom para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante que Campo Grande esteja fazendo essas reflexões, essas comemorações. Vou falar um pouco vocês me controlando, porque eu tendo a falar muito, para compartilhar um pouco de experiência, né? A gente nunca sabe o suficiente, a gente está aprendendo e trocando. É isso, agradeço e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Muito obrigada. Em nome do Conselho Regional de Psicologia, CRP 14, da Uniderp, queria mais uma vez agradecer a presença de todas aqui e aqueles que atenderam esse convite. Convidar a professora Gislaine e também a Silvana Melo Tucci para tomar assento junto aos demais a plateia, para que possam estar aqui à mesa. Nossa convidada, Marta Elizabeth de Souza, e psicóloga Irma Macari vai estar mediando com vocês esse momento. Esse momento da fala da nossa convidada, como já foi dito aqui, teremos um momento de perguntas, né? Intervenção de todos que estão na plateia, e ao final, esse momento especial de todos, que é o manifesto em favor da luta antimanicomial. Bom, gente, como é que eu vou começar, né, a falar um pouco dessa história? Eu gosto muito de história e é claro que a história da luta antimanicomial no Brasil, ela é extensa, ela é longa, ela tem tantas cenas, e eu tive esse privilégio de estar com os meus colegas aí pelo Brasil
na fundação dessa luta. Então, quando eu falo desse movimento, eu não estou falando, eu estou falando porque eu sou parte também dessa história, não é? Então, isso se confunde com a minha vida profissional. Rapidamente, eu me formei em 83, muitos aqui nem tinham nascido, e tão logo eu me formei, eu fiz um concurso público para trabalhar na secretaria. Não, isso aí, essa parte a gente pula das idades. Eu fiz um concurso público para trabalhar como psicóloga na saúde pública. Acho que aí a gente já pode começar a dizer, porque na verdade a inserção dos profissionais da saúde na saúde pública, para além dos médicos e da enfermagem, escutem bem, enfermagem, não enfermeiros, mas enfermagem, que era naquele tempo existia auxiliar de enfermagem, atendente, que hoje nem existe mais, né? São os técnicos de enfermagem, uma categoria extensa, quiçá, da área da saúde, a maior do país. Não tinha esses profissionais na saúde, né? Não tinha psicólogo, não tinha nutricionista. Hoje a gente conversou com nutricionista, odontólogos, eles não participavam, né? Terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais já tinha INSS, que não era INSS também não, era INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Só a gente que lembra disso. Vocês não sabem porque vocês são jovens, graças a Deus, né? Bom, mas enfim, eu estou colocando isso porque a história, vamos dizer assim, a reforma psiquiátrica brasileira, ela começa, né, a discussão propriamente dita, ela começa de uma maneira mais organizada, desde o final dos anos 70, aqui no Brasil, quando aquele psiquiatra, não sei se vocês já ouviram falar, Franco Basaglia, um psiquiatra italiano, que era do Partido Comunista da Itália, foi professor da universidade. Depois vocês podem entrar no YouTube e coloca lá 35 anos da vinda de Basaglia no Brasil, vocês vão ver um evento que nós fizemos contando da história dele. Esse psiquiatra, ele foi fundamental e tinha que ser um psiquiatra, como diz uma companheira nossa. Ele literalmente pegou um machado e começou a quebrar os muros do Parque São Giovanni, porque ele antes, nos anos 60, foi tentar trabalhar, humanizar a instituição e viu que aquilo não seria suficiente, era preciso superá-la. Mas antes do Basaglia, né, lá na Itália, nós já tínhamos outros autores, já vinha falando, é claro, né? Tem Antonine Artaud na França, tem Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Não que esse tema não fosse abordado pela filosofia, pela psicologia, né? Freud, já se falava, mas Michel Foucault, que é um filósofo francês, também tem uma formação em psicologia, é fundamental para a gente entender como que a história da loucura foi sendo, ele faz essa arqueologia, essa história, ele conta naquele livro de leitura obrigatória do psicólogo, que é a história da loucura, que ele vai contando a partir dos arquivos de toda a história lá na França, e aquilo se repete para o mundo ocidental, Europa e as Américas. Não sei falar, não saberia contar como seria no Oriente, mas a gente sabe que tem um encarceramento, mas eu não sei como que eles lidam com essa questão, com esse fenômeno.
mas ele vai nos relatar de uma maneira brilhante, e o livro dele termina contando com o nascimento do hospital psiquiátrico. Ele vai terminar o livro da História da Loucura até Felipe Pinel, que foi um psiquiatra importantíssimo, que na verdade funda, ao ir para os asilos, o grande hospital onde tinha toda sorte de pessoas, os indesejados sociais, os loucos, os deficientes, as prostitutas, os pródigos, né, são aqueles, os ébrios, todas as pessoas que já não serviam mais para o capitalismo que estava surgindo lá no tempo da Idade Média, né, a superação dos feudos, da sociedade feudal, eles vão ser colocados nesse grande hospital. Precedido primeiro, ele vai contar pela a questão da lepra. E Foucault vai dizer que é um movimento humano e da sociedade humana ter um movimento. A cada época a sociedade elege um grupo de pessoas para excluir. E nós sabemos que o novo louco do século XXI são os usuários no uso abusivo de álcool e outras drogas. Vocês estão vendo aí. E assim que nós formos encontrando saídas e inclusões dessas pessoas, outros vão surgir. Né? Ele fala que isso é um movimento da sociedade humana. Essa sociedade que nós temos. Né? Então, eu conto isso porque tudo aquilo que Foucault conta vai se repetir na história do nosso país. Então, vocês já devem ter estudado, ou devem fazer parte aqui das disciplinas. Vocês vão, quando vocês forem ler a história da saúde no Brasil, da saúde pública, vocês vão se deparar com essa história, né? Vocês vão primeiro, se vocês forem, nós fomos descobertos em torno de 1500. Então, quando fomos descobertos, existia alguma ação de saúde no Brasil? Claro que não, né? Mas as pessoas que aqui habitavam, os índios, eles tinham a sua maneira, a sua cultura, a maneira de lidar com o mal-estar, vamos dizer, de suas tribos, as suas dificuldades, né? Com seus rituais, com seu conhecimento da natureza, dos elementos da natureza, das ervas que tinham efeitos, vamos chamar assim, medicinais sobre as pessoas, sem ter esse nome. E aqui foi assim, né? E assim o Brasil foi vivendo, as parteiras, né? Foram nascendo as crianças, morria-se muito, expectativa de vida pequena, igual era lá na Idade Média. Gente, todo mundo sabe que a expectativa de vida era 30 anos, né? Morria-se de tudo, peste bubônica, aquelas condições horríveis, várias doenças que não se sabia, e vão atribuindo, vai criando mitos, explicações mágicas para fenômenos que aconteciam com as pessoas. Isso vai se repetir aqui na nossa história. E a gente sabe que é só no século XIX, a partir dos anos de 1800, que algumas ações de saúde, ainda no Dom Pedro II, vão se esboçando no nosso país, e começou primeiro pelos senhores de engenho em relação aos escravos, porque não podia mais, foi proibido a prática do tráfico de escravos. Então eles passaram a ter o valor eles precisavam de viver mais, porque antes a média de vida fala-se que era em torno de 15 anos, não é isso? Eram tidos como peças de reposição.
Quando foi proibido o tráfico de escravos, eles começaram, primeiro, os senhores de engenho, com algumas ações de higienização das senzalas, as mães que tinham os filhos ter algum períodozinho de descanso para a criança sobreviver, a própria mãe, não é? Começa um pouco assim. Depois, isso vai caminhando, né? Aí no Brasil, em 1852, criou-se o primeiro hospital psiquiátrico, Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Onde ficavam todos os alienados, de todas as classes sociais, sendo que os fazendeiros, os senhores dos engenhos, os cafeicultores, né? A cana-de-açúcar, o próprio café, isso mais na região sudeste, né? Onde estava esse país tão imenso como é o Brasil. Provavelmente essa região aqui, né, esse Planalto e o Amazonas, ainda com muito pouco exploração, vamos dizer assim, né? Eles começaram a fazer, então, esses espaços fazendeiros também, quando tinha seus filhos ou filhas que ficavam, né, no enlouquecimento, eram colocados em casas que se faziam nas fazendas, para onde iam alguns escravos para tomar conta, cuidar daquela pessoa. A gente sabe dessa história. Isso tudo está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Museu Nacional lá do Rio. Vocês podem ir pesquisar. Então, gente, Dom Pedro II cria esse hospital em 1852. Se vocês forem nos arquivos, vocês vão ver que logo que se criou esse hospital, 5 anos depois, já tinha textos que estão lá escritos de preocupação dos donos, das pessoas que eram os responsáveis pelo estabelecimento, com a grande lotação de pessoas. Eles ficavam preocupados, como é que iam fazer? Estava enchendo muito aquele lugar, muitas pessoas. E lá, assim como na Europa, também foram as pessoas, os errantes, aquelas pessoas que, né, tinham os seus delírios e que não se viam, né, se diziam, sei lá, como é que fala, iluminados, se viam o nome de algum ser superior, uma representação aqui. As pessoas com as suas dificuldades, eles também foram ficando segregados. Essas pessoas todas, assim como aquele grande asilo lá da Europa, né? E aí vem todo o movimento do abolicionismo. Nós sabemos, né, 1888, nós sabemos que as pessoas não tinham para onde ir, elas ficaram livres, sem o mínimo de garantia constitucional, como tem na Carta da Constituição Americana, que é pequenininho também, não é grande coisa, mas já é diferente. E essas pessoas foram se alojando nas encostas dos morros. Aí vai surgir a Rocinha, você já deve ter ouvido falar, né? Aqui, como é que elas surgiram as favelas? Foi assim, né? Essas pessoas foram ficando naquelas encostas. E a gente sabe que, por exemplo, Diamantina, lá em Minas Gerais, onde você já ouviu falar de Chica da Silva, em 1895, foi também criado uma instituição para acolher essas pessoas. A maioria eram negras e escravas, não é? E também a gente sabe da história da Igreja Católica no mundo, que eles vão criando, né, pela história do cristianismo, essas casas de caridade, as santas casas de misericórdia, não é assim? A história da saúde na área da educação, os jesuítas, não foi isso? Os colégios, eles foram criando.
Essa é a história, né? Assim como as instituições de caridade, que tinha aquela roda que as mulheres colocavam seus bebês, as mães solteiras, ou que eram vítimas de violência, ficavam grávidas, as filhas dos senhores de engenho, todo mundo ia colocando e as irmãs de caridade ia acolhendo. Não é assim, gente, a história? Isso vocês já sabem. Então, a mesma coisa foi acontecendo com a saúde mental. Então, assim que entra no século XX, é 1900, né? Teve a proclamação da República, também começou a surgir os hospitais colônia. Então, em Minas Gerais, criou-se o CHPB, o famoso, né, conhecido como Holocausto Brasileiro, ficou famoso porque foi Basaglia, foi lá e fez a denúncia, né? Até hoje ninguém sabe explicar por que o governador de Minas, Francelino Pereira, permitiu que o Basaglia entrasse e filmasse aquilo tudo. Ninguém sabe, ninguém entende, mas isso aconteceu, né? Foi lá em Minas que ele vai e foi lá, é uma história que estiveram, eu não estava nessa cena. Nesse tempo eu ainda estava na faculdade, eu não sabia de nada disso. Ele disse que vai. Quando ele entrou dentro do hospital, ele parou de falar. Ele parou de falar. E aí os colegas contam, né? O Simone, o César Campos conta que ele foi entrando, ele foi vendo, ele foi ficando calado, e o povo começou a ficar incomodado com aquilo, o homem não falava de jeito nenhum, ele parou de falar. Aí ele viu tudo, ele entrou, ele olhou, ele entrou, ele ficou, saiu, voltou para Belo Horizonte, porque Barbacena é umas 2 horas de Belo Horizonte, o povo no carro falava, ele ficou mudo. Quando chegaram, né, na porta do hotel, e o povo falava, você quer jantar? Ele não falava, ficou mudo. Então entrar em estágio motivo. Viraram para ele e falou assim, o que nós vamos fazer? Na hora que falou isso, ele falou assim, chama a imprensa. Chama a imprensa para amanhã. E aí é quando ele vai e fala, né? Fala para o governador, como é que vocês têm a ousadia de chamar esse campo de concentração que ele tinha vivido na Europa, né, no nazismo, de tratamento de alguma coisa. Foi isso que deu o primeiro impulso, né? Isso lá em 79, né? No Congresso de Psiquiatria de Minas. E ele já estava vindo no Brasil. Os colegas lá do Rio e de São Paulo, e tem colegas de Minas, eu também não estava nesse momento. Eu não participava disso ainda. Eu era uma estudante de psicologia, de meia de pompom, muito simpática, muito estudiosa, não faltava, cumpria horário, certinha, fazia tudo, gente, eu sou muito disciplinada, tudo, estudiosa, mas muito estudiosa, não sabia de nada disso, sabia que o mundo existia, não, fazia tudo, ia para casa, sabia de nada disso, mas olha que coisa estranha, gente, é muito engraçada a história. Eu tenho todos os jornais desse tempo, que meu pai assinava o Estado de Minas. Eu li tudo, eu fiquei horrorizada. Eu tenho guardado isso. Mas sabe quando você lê, que você vê, eu guardei, mas eu ficava horrorizada, mas eu não fazia link com nada. Mas eu tenho tudo isso. Bom, isso aí, então, ele veio, ele fez essa denúncia, já tinha psiquiatras na época, incomodados com aquela situação, né? Ficavam preocupados, tentavam se reunir, mas se viam impotentes, não sabiam o que fazer. E aí, isso também vai se misturar com a história do nosso sistema de saúde no Brasil.
que é justamente no final dos anos 70, com a abertura política, vocês lembram? Alguns aqui, de Figueiredo, a democracia tem que ser lenta e gradual, não era isso? Vocês não lembram disso, mas eu lembro disso. Eu lembro que vocês lembram disso? Que irmã lembra? Você lembra? Lembra? A gente era jovem demais, né? Maravilhoso, ô tempo bom, gente. Aí, o que a gente, eu lembro disso. E aí, em São Paulo, as coisas já estavam fervilhando, porque as mães, as mulheres, com seus filhos, já estavam indignadas, que elas não estavam tendo acesso à assistência, porque tinha um outro negócio, que vocês não vão lembrar também, só alguns. Tinha uma coisa que chamava assim, você chegava no hospital, estava escrito assim, aqui tem convênio com o INPS. Quem tinha convênio com o INPS? Todo trabalhador que tinha carteira assinada. Se não tinha carteira assinada, não tinha acesso. Agora vocês imaginam aqui um estado desse, que é muita coisa da agricultura, pessoal da zona rural nem sabia o que era INPS. E eu não vou entrar aqui porque o INPS, esse instituto, foi criado por Getúlio Vargas, fez uma unificação das caixas de assistência de algumas categorias profissionais. Se eu for contar tudo, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, vou tentar passar de uma maneira assim rápida, mas a gente poderia ficar, porque eu adoro esse tema. Então, o que acontece? Enquanto isso, o que está acontecendo com pessoas que ficou em crise, que deu um surto, que ficou agitado, que ficou nervoso, que rasgou a roupa, que ficou desesperado, vai para o hospital. Aí já tinha o Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, capital. Aí já tinha, lá em São Paulo já tinha o Juqueri, em Franco da Rocha, o Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, outro Juliano Moreira, lá na Bahia, tinha o Ulisses, pernambucano, né, lá no Recife, né, nas capitais, o São Pedro, lá no Rio Grande do Sul, tudo hospitais públicos. E com o boom dos hospitais que surgiu durante o período da ditadura, que todo mundo sabe, que foi construído com dinheiro público e depois financiado com o mesmo dinheiro público a fundo perdido. Eu sou louca para fazer um projeto a fundo perdido, eu não consigo. Sabe o que é a fundo perdido? O governo te dá o dinheiro, você não precisa pagar. Mas não é, gente, eu estou contando que isso são fatos. Não tem salvação. Isso são fatos objetivos. A gente pode estudar os fatos detalhadamente, mas os fatos são esses. Muitos hospitais, hospital de maternidade, hospital geral, os hospitais universitários, não é? O boom dos hospitais. Primeira saúde, o boom dos hospitais. Para quem tinha o INPS. Quem não tinha o INPS ia para a Santa Casa de Misericórdia e recorria também a outras maneiras que também tem seu valor. As parteiras, as bezedeiras, os boticários, que são os farmacêuticos. Eu ainda sou de um tempo que eu era pequena, eu lembro minha mãe me levando em farmacêutico para perguntar umas coisinhas assim mais simples, né? Algumas coisas eles falavam, né? Tinham poucas farmácias, eu não lembro muito. Quero dizer, gente, que essa ideia de Brasil como um Estado brasileiro, com as suas políticas públicas, com as suas secretarias, é dos anos 80 para cá, a verdade. Não que não tivessem antes, tinha algumas iniciativas, mas eram as coisas muito, muito precárias, tudo muito precário. Educação já tinha, né? As escolas públicas mais antigas, mas são
sendo coisas precárias, assim como a psicologia no nosso país. Dona Helena Tikoff, que era russa, da área da educação, vai lá para Minas Gerais para estudar os superdotados e encontra um país com a maioria com dificuldades intelectivas. Vai construir a Fundação Helena Tikoff. Também assim a nossa história. Se vocês depois tiverem oportunidade de ver as histórias também das outras profissões, né? Da nutrição, da enfermagem, isso tudo é muito recente historicamente. Isso não é de muito tempo, né? Muito recente. Então, o Brasil, ele foi criando os hospitais psiquiátricos. Sendo que quando chegou nos anos 80, estava acabando a ditadura, a abertura, e estava todo um movimento para se fazer uma saúde para todos os brasileiros, e veio as ações integradas de saúde, muito na região sudeste, sul, né? Até as secretarias de saúde, eram poucas as capitais que tinham secretarias municipais de saúde. Tinha um departamento, os próprios municípios. Então, é aí que vai se constituir, a partir de 86, que vocês sabem disso, quando teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se teve 8ª, é porque já havia tido 7. E as 7 que existiam, elas eram feitas dentro do gabinete. Porque o Ministério da Saúde, me parece que ele surge, não, acho que é no final da Primeira República de Vargas, de Getúlio Vargas, não é isso? Era Saúde e Educação. Eu não tenho certeza se o Ministério é dos anos 50 ou se era final dos anos 40, com o Ministério da Saúde. Para fazer o quê? As ações das grandes campanhas, das epidemias. Era mais isso, não é isso que surge? E aquelas ações profiláticas, né, como ter os cemitérios. É tão interessante a história dos cemitérios no Brasil, saneamento. São coisas que a gente tem que ler e estudar. Concomitante a isso, aos loucos de todo gênero, restava os hospitais. Aí tinha os públicos e teve uma grande proliferação de hospitais privados e conveniados ao SUS, que hoje chama SUS. Naquele tempo é o INPS. Aqui tem convênio com o INPS. A ponto do Brasil ser o 3º maior parque mundial de hospitais psiquiátricos. Nós tivemos mais de 300 hospitais, 360 hospitais aproximadamente, no final dos anos 70, nos anos 80. E tínhamos 100 mil leitos psiquiátricos, representávamos o 3º maior gasto do país na área da saúde. Né? Sempre os cardiovasculares, os partos e a saúde mental. E é nessa época, é justamente nessa época, né, que eu entrei para a Secretaria de Estado da Saúde. Eu me formei em julho de 83, concurso de 86, e quando fui assumir o meu trabalho, é uma coisa estranha. No primeiro dia que eu cheguei, eu lembro que eu assinei lá no dia 1º de dezembro de 86, segunda-feira, 8h30 da manhã. Aí eu falei, onde é que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar num posto de saúde. Eu falei, sim, e o que eu vou fazer? Essa pergunta já foi um pouco complicada. O que eu vou fazer? Não, você vai atender as pessoas e tal. Eu falei, mas tem um projeto. Tem um projeto. O projeto era atender as pessoas que vinham de hospitais para dar uma continuidade de tratamento. Ponto.
falava como, não explicavam. Aí nós fomos para a unidade de saúde, unidade muito simples, muito pobrezinha, sem cadeira praticamente. Já fui achando aquilo estranho, meu Deus do céu, mas que lugar é esse? Que coisa estranha. Achei assim, muito sem condições, muito precário. Já comecei isso de mim, viu, gente? Eu já comecei a incomodar com aquilo. Eu falei, gente, isso não está certo. Não pode ser desse jeito. E aí, já cheguei, nunca tinha mexido com nada, estou contando para vocês. Uma menina que estudava, eu era CDF, chegava em casa 10 horas da noite, meu pai era super bravo, fazia nada, gente. Toda bonitinha, certinha, mas eu já comecei vendo aquilo, eu falei, tem uma coisa errada. Não está certo isso. Eu queria fazer o melhor. Aí eu fui chegando, o psiquiatra foi chegando, o Emerson Alckmin, assistente social, chamava a equipe mínima de saúde mental, né, o tal do ambulatório pra gente. Aí logo que a gente foi chegando, passou um pouquinho de tempo, as pessoas começaram a falar que tinha muitas pessoas, que tinha muitos meninos na escola com problemas. O povo também não sabia direito como é que fazia. E aí a gente começou a se reunir, começou a conversar, começou a pensar em estruturar o trabalho. Aí fomos ver o que era possível de fazer. Né? Eu fui formada para atender pessoas numa sala. Quando muito, fazer atendimentos de grupos terapêuticos. Que em Minas Gerais, a psicologia não teve muito essa tradição. Quando nós nos formamos, os nossos professores não nos prepararam para trabalhar muito com técnicas de grupos terapêuticos. Nós lemos muito rápido, assim, um pouco de Carl Rogers, um pouco existencialismo, Moreno, sim, me lembro disso na faculdade. Mas a gente não tinha, como é que chama? Biodança, tinha umas técnicas, mas a gente não era muito isso na universidade. Isso há 30 e... não vou falar não, que é muito... Vocês depois fazem os cálculos. E aí, a gente estudou muito psicanálise, é o que tinha lá. Estudamos psicopatologia, mas era uma maneira horrorosa. Nós tínhamos psicopatologia, no tempo que eu estudei, a gente teve 2 anos de psicopatologia na faculdade, não sei se hoje é assim. Então a gente teve isso, a gente ia no hospício, gente, quando eu fui no hospital psiquiátrico, eu fiquei desolada. Eu achava que eu falei, gente, o que é isso? Gente, camisola. Quando tinha camisola, gente nu, gente, não pode, tem que ficar nu, se botar roupa, come a roupa, enforca. Né, na minha santa ignorância, eu achava que tinha uma coisa esquisita com aquilo. Toda a vida. Isso é uma coisa que veio de dentro de mim. Eu sabia que aquilo não estava certo. Não é certo isso. Tem uma coisa errada. Não é certo um ser humano estar assim. Eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que as pessoas sabem que tem algo errado. Não sabe direito o quê, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui começando a participar, discutir com meus colegas. Fui convidada pelo Conselho Regional a ir para uma comissão de saúde no 86, Marcos Vinícius, nosso grande psicólogo, né, que fez um trabalho maravilhoso no sistema conselhos, com a psicologia no Brasil, e um grande mentor desse movimento da luta antimanicomial no Brasil. Marcos, sim, apesar de ser só 2 anos mais velho do que eu, ele teve uma trajetória de inserção em lutas políticas.
Ele sim, com 15 anos de idade, eu não sabia nada disso na minha vida. Mas Marx já tinha uma certa trajetória, né? E que nos ajudou muito a construir todo esse movimento. E aí, assim que eu entrei, teve em Bauru, na cidade de São Paulo, em 87, o segundo encontro de trabalhadores de saúde mental. Segundo, então já tinha tido um primeiro, eu acho que em São Paulo, em Santa Catarina, não tenho certeza. E eu fui nesse encontro. E lá eu conheci o Antônio Lancetti, né, o Gregório Barembli. Eu fui conhecendo alguns psiquiatras, psicólogos que já estavam fazendo uma discussão sobre as condições que estavam submetidos as pessoas com transtornos mentais. Esse submetimento, como é que eu vou dizer? É uma expropriação da subjetividade da pessoa, né? A pessoa vai se tornando um objeto. É o que caracteriza essa instituição total, que você tem hora para comer, para dormir, para levantar, para ir no banheiro. Você vai virando um robô. Você vai perdendo essa condição nossa, humana, né, dos desejos. Tanto é que nessas instituições, além daquele efeito sentinela, me dá cigarro, me leva embora, quando eles estão muito, quando há uma violência tremenda, o que você vê é o silêncio. Porque nem falar mais as pessoas falam, né? E aí, quando a gente lembra de Barbacena, aquela usuária foi a primeira, a Beth, né? Que cantou, ela canta, né? Ela canta quando Basaglia vai lá, ela canta aquela música, né? Banana podre em cima da mesa, né? Então ela vai cantando aquela música quando Basaglia foi. E ele foi no final dos anos 70, ainda passou quase o final dos anos 80, quase 10 anos, e aí a gente cria esse movimento da luta antimanicomial. Primeiro com trabalhadores, então psicólogos, alguns poucos terapeutas ocupacionais, que não eram muitos, alguns enfermeiros e alguns psiquiatras que estavam indignados também com aquela forma chamada existência. Barbacena, gente, é uma coisa indescritível. A mesa era igual coxo, era uma mesa de cimento com aqueles, assim, ó, como é que chama? Uma depressãozinha na mesa redonda, um coxinho que eles jogavam uma pata para os usuários comerem com a mão. Eles dormiam com feno e de manhã revolvia aquilo para retirar as fezes e a urina, remexia e botava no sol. Era isso, gente. Não tinha privacidade, não tinha nada. E eles espalhados pelo pátio. E uma pessoa com transtornos mentais, tanta catatonia, aqueles estados catatônicos, porque a pessoa vai perdendo essa condição mesmo, né? E a gente vê isso. A gente vai ver que as pessoas com esquizofrenia sem tratamento, vai parecendo que a pessoa tem até um prejuízo cognitivo. Né? Tamanha é a invasão das vozes, essa dilaceração do eu, não é? Isso é muito violento. E eu vi isso. E aí eu fui nesse encontro de Bauru, que foi de 4 a 7 de dezembro de 87, e aí já tinha tido a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a criação de um Sistema Único de Saúde, que é para todos os brasileiros, que ele é universal, mas ele é hierarquizado, não é isso? Então ele mantém a estrutura da República, federal, estadual e municipal,
há instâncias de subordinação, o artigo 196 e 197 da Constituição. Já foi difícil, porque o início, o sistema seria totalmente estatal. Mas os médicos, naquela madrugada, Sérgio Arouca abandonou o Congresso. Eles falaram, não, o sistema será único, não tem dois sistemas de saúde no Brasil, só que ele tem uma parte privada e a parte pública. Mas mesmo a parte privada, ela é regulada pela pública. Só que ainda o sistema não teve muita perna para fazer a devida fiscalização dessa parte pública, mas está previsto. Ainda não chegou o SUS nos consultórios do psicólogo, do dentista, só vai do dentista para fazer a parte da vigilância, mas a outra parte ainda não, porque a gente ainda está na construção do sistema único, né? Criaram a Anvisa, criaram a agência reguladora, mas ainda tem muito para construir. Mas Marta, por que demora? Demora por conta dos nossos políticos. Porque para ele andar mais rápido, tem que ter um investimento muito maior do que se investe hoje em termos de PIB no sistema. E o governo federal, os estaduais, é uma tragédia. Então, é por isso que ele não avança mais, né? Podia estar mais avançado. Mas eu nem vou entrar nisso. E aí, nós vamos, então, para a construção desse sistema, e em 1990 é criado o Conselho Nacional, o Fernando Collor assina a Lei Orgânica da Saúde, 90, não é isso? A Lei 8080 em dezembro, setembro, não sei, e dezembro a 8.142, que é a que fala dos conselhos, veta a parte do financiamento, não deixa isso passar, força lá do Congresso Nacional, e aí começa a implantação do Sistema Único de Saúde. E logo o Conselho Nacional foi criado, e uma das primeiras comissões, Marcos Vinícius de Oliveira e Silva, cria a Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, uma das primeiras comissões do Conselho Nacional de Saúde, junto com a comissão da AIDS. Né? Vocês também não lembram disso, quando houve a explosão da AIDS no Brasil, da epidemia. Né? Poucas pessoas lembram. Aí o que acontece? Aí Domingos Sávio faz a primeira portaria ministerial que vai dando contorno à política, que é aquela portaria 224, que faz toda uma rede de saúde mental daquela época dos anos 90, início dos anos 90, que é o Hospital Dia, que é o NAPES, vocês lembram disso? E concomitante a isso, o que acontecia? Santos estava vivendo a experiência do fechamento do Hospital Anchieta e demonstrando para a sociedade que era possível prescindir do hospital desde que você tivesse uma rede substitutiva a esse hospital. Porque se você vai tirar pessoas do estabelecimento, você tem que ter serviços para ofertar às pessoas. Na hora que elas tiverem a crise, como que elas vão ficar, na hora que elas precisarem ficar, né? Os centros de convivência, as casas para aquelas pessoas que perderam o vínculo com as famílias, ou existe a família, mas não tem mais o vínculo, que estão lá há muitos anos, a família não tem condição. Então, isso foi sendo demonstrado pelo município de Santos, depois São Paulo, depois Belo Horizonte foi demonstrando, Betim, cidade onde eu trabalho, e nós também fizemos o que nessa época?
um projeto de lei que era do Paulo Delgado, vocês já ouviram falar, que virou, era o projeto 3.000 e alguma coisa, não lembro direito, que se tornou a Lei 10.216, aprovado por Fernando Henrique Cardoso em 6 de abril de 2001. Essa foi uma das maiores conquistas do movimento. Ficou 11 anos tramitando no Congresso Nacional e a gente indo no Congresso Nacional. Enquanto isso, os municípios maiores foram criando os serviços, até para ver se será que essa ideia desse bando de profissional irresponsável, será que isso dá certo? Será que isso funciona mesmo? E foi sendo demonstrado que sim. Se você faz o que você tem que fazer, que é criar um serviço, colocar equipe, manter a medicação, oferecer a comida, dar o transporte. Se você faz o que você tem que fazer, dá certo. Agora, se você não faz o que tem que fazer, vai dar errado e você vai falar, tá vendo? O certo é ir para o hospital. Não é isso? Então tem que fazer o que tem que ser feito. Então, gente, enquanto isso, o movimento da luta antimanicomial também foi crescendo, né? Os trabalhadores foram se organizando, não em todos os 5.560 municípios que tem no Brasil. Minas tem 853, vocês terem uma ideia. Aqui tem quantos? 170? Não, 69, mas aqui é enorme, né? 79. Então, é muita. Então, gente, os trabalhadores foram se organizando e quem que foi chegando na cena? Quem foi aparecendo quando a gente foi criando o serviço? Os usuários, os principais protagonistas dessa história. Mas para eles serem protagonistas dessa história, nós trabalhadores temos que construir em nós e entender o que é cidadania, que os profissionais não sabem o que é cidadania. Se eles não sabem repassar para ninguém, eles não têm essa vivência, e dar essa voz e deixar que os usuários se manifestem e que eles vão nos trazendo a saída. Foi nos ensinando sim sobre o transtorno mental, coisa que nós não sabíamos. Muito mal formados somos todos nós. Eles vão trazendo as soluções junto com a gente. Eles vão trazendo os caminhos do que eles querem. A gente vai ponderando algumas coisas. Tem hora que a gente tem que estar mais junto. Não, isso aí não está legal não. Mas eles vão trazendo. E as famílias também vão se aproximando com mais dificuldade. Porque a família é muito difícil para a família. É difícil, primeiro, a família admitir que um parente seu tenha transtorno mental. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a família falar como que eu vou conviver com essa pessoa. É difícil, é sofrido. Então, isso é um processo. Então, a gente foi fazendo esse movimento e aí essas associações de usuários foram crescendo, foram aparecendo, nós fomos fazendo encontros do movimento a cada 2 anos, fazendo reuniões, nos encontrando. Naquele tempo nem tinha, igual hoje tem o WhatsApp, essas formas tecnológicas que ajudam, e assim nós fomos nos constituindo. Até que chegamos nesses tempos atuais da crise. O que é o tempo da crise, gente? Eu agora sou uma mulher tranquila, depois que um sociólogo me informou que a crise do capitalismo é eterna e cíclica.
E vai acontecer de novo. Desde Morgan Freeman, que treinar, que banco, 2008, o capital financeiro não teve uma quebra? Vocês ouviram falar disso? Ela chegou aqui em 2012 e o capitalismo é claro. Meu filho, com licença, estou em crise, perdi dinheiro, perdi meu lucro. Vocês vão resolver isso aí. Como é que resolve? Ou pega a sua reserva natural, ou faz a exploração do trabalhador com reformas, ou guerra. Tem que entender. Não tem outras. Não tem. Agora, só tem crise também quando há terrenos que propiciem que ela se instale. Aí veio tudo isso que nos aconteceu, o impeachment, né, de Dilma, essa confusão toda, e pode passar. E aí, o que o governo Temer fez? Pode passar. Pode passar. Ele vai construir a política da austeridade, que é comum. Eles têm que fazer controle de gasto e corte de despesa. Não é uma coisa, não tem nada de extraordinário nisso. Não tem saída. Passa. Mas aí, qual é a consequência para a população? Reduz a renda das populações vulneráveis, aumenta o desemprego, aumenta o trabalho precarizado, desmantela os direitos, criminaliza-se a pobreza e desmonta a política social. E quem é mais afetado? A saúde e a educação. Então, os estudantes de psicologia aqui se perguntem, quando eles se formarem, aonde que eles vão trabalhar. Onde é que vocês vão trabalhar? Né? Pode passar. Aí você vai fazer o quê? Olha que maluquice. Eles financiarizam a vida, porque aí eles, na hora que vem a crise, há um incentivo para a rede privada, incentiva-se a rede privada no momento que o povo mais precisa do serviço público, que estão desempregados. Olha a contradição. É isso. Então aumenta a demanda nos postos de saúde, nas UPAs, triplica nos hospitais, os transtornos mentais, que vem também, vem o sofrimento, muito mais às vezes a angústia, uma depressão de causas externas, também em função de toda uma conjuntura que a pessoa está vivendo, né? Essa EC aí, essa emenda constitucional, não congelou os gastos? Essa EC 95, já não fizeram a reforma trabalhista para diminuir esses direitos? E a reforma da Previdência, que está posta, não passou por enquanto. Por que a reforma da Previdência, gente? Porque todo mundo sabe, todos os empregadores, aí são empresários e governos, não pagaram a Previdência de ninguém. Eu sei o que eu estou vivendo agora para aposentar. Meus papéis, eu tive que arrumar advogado. Sabe por quê? Cheio de erro do Estado, do município. É uma coisa, é estarrecedor. Isso vai ter que ir para um livro. Vai ter que ser contado no livro. É uma coisa que você tem vontade de chorar. Pode passar. Aí reduz a oferta de serviços, né, na saúde mental, quando a demanda é o momento que há mais demanda para ampliação, né? E outra coisa que alguém falou aqui, aonde foi hoje, estava se falando, a falta de moradia alimentar incide na expectativa de vida e aumenta o quê? Vê se isso não tem a ver as doenças infecto-contagiosas. Gente, nós estamos tendo surtos de febre amarela no Brasil. Eu só lembro falar de febre amarela no Brasil na revolta da vacina em 1906. Lá no Rio de Janeiro, que eles entraram na casa com a polícia, já viram, com a baioneta, levantando a saia das mulheres para aplicar a injeção, que o povo não queria.
1906, gente, e a varíola pode voltar. Pode voltar. Poliomielite pode voltar. Todas as doenças poderão voltar. Todas as doenças são erradicadas, mas todas podem voltar, né? Então pode passar, né? O transtorno mental. Então a gente vê essa dupla vulnerabilização das pessoas, né? Essa vulnerabilidade, essa fragilização subjetiva, junto com todos esses fatores da vida aí, né? O desemprego, uma falta de perspectiva de futuro, o aumento da violência, né? Esse empobrecimento, esse desmantelamento da infraestrutura do SUS. Aí você vai no serviço do SUS, que Deus que me perdoe, aqueles lugares horríveis, horrorosos, aquelas unidades de saúde feia para o trabalhador, feia para os usuários. Quem quer ir num lugar feio e horroroso? E não precisa ser um lugar chique, mas tem que ser um lugar digno, né? Pode passar. E aí tem essa nova portaria desse moço que está lá, o Quirino Cordeiro, um psiquiatra, jovem, na faixa de 40 e poucos anos, da USP, que vem falando, né, que ele vai fazer, sim, que ele é a favor da reforma, uma balela, gente, né? Ele não está ampliando o leito, mas não está fechando, igual quando a gente faz a desinstitucionalização. Ele aumentou as diárias dos hospitais, né? Ele mantém essas internações nos hospitais, colocando a internação não como o último recurso, mas o principal recurso, né? Pode passar. Financiamento das estruturas obsoletas. Isso que eu entrei com o SUS, para trabalhar no ambulatório, gente. Que o psicólogo ficava assim 20 anos para você ter acesso a uma consulta com o psicólogo. O que é isso? Ao invés do matriciamento na atenção básica, que a gente discute, que a gente atende também, que a gente faz visita, claro que a gente atende na atenção básica também, mas a gente faz grupos de convivência, a gente vai encontrando outras saídas para as pessoas, né? Vai incentivar a ambulatorizar CAPs ou CERSAM, falo isso que é a nossa lei, os profissionais começam a ficar só dentro de consultório, não quer sair, né? Começa a fazer uma coisa de ambulatório. Esse modelo médico centrado, que a gente lutou muito para desconstruir, não porque o médico não seja importante, mas são os vários olhares dentro da saúde que permite a melhoria da qualidade de vida da pessoa. E essa privatização horrorosa de serviço, gente. Não faz concurso público, põe os técnicos para trabalhar por uma empresa terceirizada. Os técnicos têm medo de falar, têm medo de questionar, medo de perder o emprego. É uma tragédia. Isso é uma tragédia, pode passar. E aumenta, né, esse número de 4 para 8 leitos no hospital geral e fica exigindo uma taxa de 80% de ocupação. Se você exige que ele esteja 80% ocupado, como é nas outras clínicas, você está incentivando a internação. Porque quando você tem um território que tem uma rede forte de saúde mental, o que acontece com a internação? Uma a cada 2 anos. Você zera praticamente. Se você tem CAPs 24 horas, né? Que é isso? Você cuida das pessoas, né? Pode passar. E como que os trabalhadores, estudantes, gestores, professores enfrentam essa crise? Pode passar. Na gestão foi o que a gente tentou fazer. A gestão, quando é democrática, incentiva os colegiados, as reuniões de equipe, grupos, né? Grupos de trabalho, rodas de conversa.
é criar dentro da instituição o espaço de diálogo. Pode passar. E fortalece os movimentos, e no social, vamos dizer, é o fortalecer os movimentos sociais sindicais pela participação dessas pessoas, trabalhadores, usuários, estudantes, fazendo o quê? Rodas de conversa, assembleias dentro do serviço, não tem saída. Eu já vi contar, o povo tem medo de mim, porque quando eu era coordenadora, eu vou para os territórios, eu vou para dentro do serviço, que eu vou caçando os livros de ato, eu quero ver se tem assembleia de usuário, se não tem, eu faço assembleia. O povo para de fazer isso, então não dá voz ao usuário. Isso é maneira de vocês desmantelando o serviço. Pode passar. Então, elas não têm que ficar inertes nessa hora da crise e sem iniciativas, elas têm que dialogar e buscar essas saídas coletivas, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Um encontro, uma roda, um seminário, festa, é o que nos resta, é o que nós temos para fazer, do jeito que for, fazendo rifa, vendendo, é isso, eu não vejo, eu não sei de outras maneiras. Além disso, tem essas redes sociais, né, que o povo faz, articulações, eu acho interessante também, mas não pode ser um trabalho só virtual, tem que ser também presencial, são os corpos das pessoas que estão em jogo, né? Pode passar. E é isso, né? Não procurar desculpas à crise para justificar esse pessimismo, porque é duro, gente. É duro para mim, por exemplo, que sou uma pessoa que estou lutando há 32 anos, não são 32 dias, nem 32 meses. É lutando. Foram sábados, domingos, feriados, mas viajei, mas conheci muita gente, me diverti também, dancei também, foi muito, é bom, é pesado, é cansativo, tem hora, mas é muito gratificante também. Mas é um trabalho que a gente tem que acreditar na força do coletivo. Eu acredito mesmo, porque eu vejo os efeitos, né? Eu acho que é isso, né? Nesse controle social, né? A participação das entidades, pode passar. Os movimentos têm que estar próximos nos conselhos, criar as comissões de reforma, as conferências, isso que vocês já devem fazer aqui, né? E aí, isso aqui, eu fiz essa apresentação. E rapidamente, agora eu queria que você fosse no Fórum Mineiro, que é o lugar onde eu nunca deixei de militar. Claro que quando eu estava na gestão, eu ia, né? Claro que algumas tarefas eu não fazia, algumas coisas eu não podia estar, né? Porque a gente tem que saber, mas por que Minas tem ainda, gente, porque tá difícil, nós estamos apanhando lambada todo dia, mas tem um movimento forte. Primeiro, essa é a nossa logomarca, feita por um usuário, naturalmente, os imbatíveis na fala, na criação, aquele cartaz também é maravilhoso, né, gente? Coisa impressionante. Você sabe, eu vou contar para vocês uma coisa aqui, mas eu vou contar para vocês. Vocês já ouviram falar no Marcos Valério? Aquele que foi preso, dono de uma das maiores empresas de publicidade do país? A gente não sabia. Ela chamava SPM, né? A empresa dele. Um dia nós fomos lá e levamos. O povo do marketing falou assim, não tem melhor do que isso. Quem fez isso é muito bom. O povo que mexe com o negócio de propaganda é marketing, né? É o povo da publicidade. Então vamos, feita pelo Vicente. A história eu já falei, 87,
O primeiro encontro nacional nosso foi na Bahia, em 93, Marcos Vinícius, e o Fórum Mineiro foi criado como Fórum Mineiro em 94. Já é claro que antes, eu contei aqui, já existia um certo movimento de trabalhadores, mas o fórum, com o CNPJ, essas coisas, foi em 94, pode passar. Essa luta nossa, né? Isso aqui, gente, foi a coisa mais linda da minha vida, que eu vou levar, né? Quando eu morrer, a bandeira do fórum vai junto. Isso eu já falei com as meninas e vai demorar muito para eu morrer. Eu não vou morrer agora. Eu quero ficar bem velha e vou morrer lutando. Isso aqui foi a marcha dos usuários, né? E a nossa luta é essa, para transformar essa relação entre a sociedade e a loucura. Esse modo de organização social que exclui e anula seres humanos, né? Sociedade sem manicômios, é isso, gente. É um outro mundo que ele é possível e ele é necessário. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém, nós somos diferentes, né? E todos valemos iguais. Pode passar. E agora, quais são as nossas principais intervenções? Olha, desde quando nós existimos. 1994. Tem quantos anos? 24. Olha lá. Rápido isso. Isso é um coletivo permanente de reflexão e articulação política. Olha lá as meninas. Adriana, Eliana, a Emília, que é usuária da coordenação do fórum também, que a gente se reúne todo primeiro sábado do mês de 10 a 1. 10 a 1 e acabou. Vamos lá com uma pauta, tem vezes que vai poucas pessoas, vai muitas pessoas. Então isso varia. Mas manter isso não é pouca coisa, em termos de movimento social. Pode passar. A gente construiu a lei mineira, que foi a lei 11.802 em 95, pode passar, que chama Lei Carlão, lá em Minas. A gente participou, isso aí foi o dia, viu, gente? Que nós aprovamos a lei do Paulo Delgado, lá na porta do Planalto, né? Que a lei era do deputado que era do PT e foi assinado pelo PSDB, Fernando Henrique, né? Isso aí não houve, vamos dizer assim, houve uma confluência, né, de compreensão e entendimento, né? Isso é importante. Pode passar. A Suzan, nós ajudamos a criar, que é a Associação de Usuários e Familiares de Minas Gerais. Esse é o presidente atual, Paulo Reis Braga, que também se reúne. O conselho cede eles reúnem de 15 em 15 dias. O Fórum Mineiro é uma vez por mês. Eles gostam de reunir de 15 em 15 dias. Pode passar. Eu já fui assessora da associação, agora tem outros colegas lá que ajudam. A Suricato, gente, isso é lá em Belo Horizonte, é um bar que nós temos, uma casa de cultura, onde a associação vende as coisas e ela funciona quinta, sexta e sábado, com shows à noite. É um bar, né? E o bar é feito pelos próprios usuários, né? As comidas, os garçons, é muito legal. Pode passar. Isso é o encontro dos serviços mineiros, que a gente faz, os serviços de Minas Gerais. Olha lá, Marcos Vinícius lá na ponta, José César, que foi coordenador de Minas, Maria Helena de Barbacena, foi coordenadora, Rosimeire Silva, colega nossa, e a Sirlene, que é de uma associação de familiares. A Sirlene tinha um filho e tem um marido com transtorno mental grave. O filho dela se foi. Pode passar. A participação ativa do Fórum Mineiro nas conferências lá em Minas, né, estaduais e municipais de saúde, saúde mental e álcool e outras drogas. Quando vai ter as conferências, antes a gente se reúne, faz teses para o pessoal levar,
ajuda a escolher delegados, a gente participa, né? Que é importante. Pode passar. Isso aí que para mim é tudo, que nós fomos um dos idealizadores da Marcha dos Usuários em Brasília. Vocês foram na marcha? A marcha foi maravilhosa, gente. Foi 2009. Foi a coisa mais linda que eu já vivi na minha vida. Porque os usuários ocuparam todos os espaços, né? No Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, do Trabalho, de geração de renda, dentro do próprio Congresso. Foi muito bacana, né? Pode passar. A gente, né, participa dessa rede internúcleos da luta antimanicomial, do encontro nacional que a gente faz, né? Esse foi lá em Minas, a Taê, o Humberto, pessoas que participaram da mesa de abertura. Pode passar. Gente, isso foi maravilhoso. Não sei se vocês foram. Em 2016 que nós tiramos o coordenador nacional de saúde mental, ocupando a sala da coordenação do Ministério, quando eles colocaram um assassino para ser o coordenador de saúde mental. Foi isso, nós não vamos aceitar. Ele foi diretor clínico do maior hospício da América Latina, Clínica Doutoreiras, e os pacientes ficavam numa cama, que é aquela cama de alvenaria de azulejo, amarrados, e faziam as suas necessidades amarrados com correntes. Então nós ocupamos o Ministério e tiramos, o Marcos Vinícius, né? Lá em Minas, antes da gente ir em 2016. Pode passar. Esse encontro do Bazar, se vocês fizerem aí no YouTube, vocês vão achar que é muito bacana, né? O cavalo azul, gente, representa um cavalo que existia no Parque São Giovanni, que os usuários chamavam ele de Marco Cavalo. Então esse cavalo azul é um dos símbolos dessa luta aí, né, da reforma. Essa era a nossa companheira Miriam, que é psiquiatra e psicóloga, né, uma militante muito atuante. Pode passar. A realização do desfile político-cultural lá em Minas, que é o 18 de maio, que é uma coisa que aquilo a gente chama de escola de samba. Gente, aquilo é uma loucura, do jeito que tem que ser, né? É uma manifestação. Nós falamos assim, eu nunca vi escola de samba com trio elétrico. Tem trio elétrico, tem uma bateria, é uma mistura. Pode passar, acho que é isso, né? Aí a liberdade, né, de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde quiser, né? Eu falei que eu não morro antes de colocar na porta do Palácio da Liberdade a chave, que pode fechar o último hospital de Minas Gerais. Faltam 5 para fechar, né? É o que eu queria ter feito, uma das razões que eu saí da coordenação. Pode passar. Né? Aí essas cenas, né, de cartazes, né? Pode passar. A gente agradece, a gente perdeu a Rosimeire Aparecida, era uma militante muito importante. Pode passar, só tem um pedacinho do samba, né, do 18 de maio de 2016, 2017, aquele que eu coloco lá, na musiquinha, pedacinho só. Isso é agora amanhã, gente. 4 mil pessoas. Toca aí um pedacinho, né? Porque tem o samba enredo desse ano, tá muito bonito também. Vem aí meu filme, não tem, né? Porque esse é uma coisa, né? Dominicano de Liberto, o mineiro de saúde mental, acusante, mas escuta, mas eu não, liberdade em todo canto.
vou enfrentar a organização. Porque eu sou louca para participar do desfile, assim, sabe? Chegar lá, ficar, dançar, eu não tenho essa chance. Eu fico lá igual uma... Eu nem vejo nada, eu vejo depois, porque a gente fica tão enlouquecido para arrumar tudo que não dá tempo. Mas as meninas estão chegando, elas são maravilhosas e vai dar continuidade. Atentas e fortes, tantão sem temer os golpes. É o tema desse ano, né? É amanhã, é o grande dia. E amanhã também vai ser bonito aqui, vocês vão fazer muitas atividades. Como é que chama a praça? Hã? Itaiangá? Pois é, gente, tem que ir lá amanhã. E quem quiser ir a Minas pode ir, pode ficar com a gente. Praça Itaiangá, a partir das 8 horas. O evento em comemoração do dia 18 de maio. Todos os CAPs de Campo Grande estarão presentes e toda a comunidade está convidada. É isso, muito obrigada. Bom, gente, brilhante a fala, né? Acho que a gente ficaria hoje até sem tempo. Mas acho que a gente poderia, Marta, podíamos ter 3 perguntinhas? Pode ser? 3 perguntas, que faz umas perguntas e ela responderia de uma vez? Pode ser? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O que é que a gente faz quando a gente quer desistir de tudo? E a gente fala assim, acorda no outro dia e diz assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou desistir? Como é que eu vou dizer isso para as pessoas? Me conta, como é que a gente Não sei, eu não desisto nunca. Eu não desisti. Tem dia que eu vou cansar. Tem dia que eu falo das minhas, eu falei, gente, eu vou largar tudo. Eu vou pro meio do mato, eu quero que vocês desapareçam, eu não aguento. Mas é da boca para fora. A gente pode descansar, pode se ausentar um pouquinho, pode viajar, pode tudo, gente. Mas desistir jamais. A gente morre lutando. É melhor. Mas recorda descanso. Descanso pode ter. Mas desistir não. Eu quero perguntar para vocês, como é que vocês, minhas companheiras e meus companheiros psicólogos, pensam no futuro de vocês como profissionais? Qual é o nosso papel e a nossa função como psicólogo no Brasil? Sou mineira. E sei muito bem quando você fala INPS. Lembra do IETS? Muito. Quando eu estudava, eu vinha à noite com os meus colegas, porque eu sou pedagoga também, então a gente passava por um local onde tinha tipo um hospital, e lá tinha um atendimento IETS, então o pessoal formava fila à noite, até para o dia seguinte ser atendido. Então eu sei muito bem essa realidade. E também a realidade da loucura em Minas, que é bem extensa. Eu acho que o governo tem que ter uma política pública que ampare essas pessoas, porque são pessoas como a gente. E a loucura é quem somos nós para dizer quem é louco ou não, né? Então, eu acho que o papel nosso, como se Deus quiser, uma futura psicóloga, é vencer o preconceito dentro da sociedade e também dentro da família. E dentro da gente. Onde a gente encontra mais obstáculos é dentro da própria família. Que a família não aceita o outro, não aceita uma pessoa com uma deficiência mental. Ele joga para escanteio. Então eu acho que vencer o preconceito acima de tudo. A minha opinião. Bem, gente. Né, gente? Agradecemos a Marta pela fala maravilhosa dela e
que a gente possa levar e refletir isso. Eu vejo que a nossa grande palavra é resistência, né? Essa é a palavra nossa, resistência e lutar sempre, né? Acho que é isso que a gente precisa, né? Hoje nós disparamos lá no Conselho Regional de Psicologia hoje de manhã, né? A criação de um coletivo, a gente não sabe o nome ainda que nós vamos dar para isso, mas a nossa próxima reunião já é o dia 21 de junho, né? Às 8 horas da manhã, lá no Conselho Regional de Psicologia, onde nós vamos começar essas discussões e manter essas discussões, né? Onde é que nós vamos chegar, nós não sabemos, mas nós vamos caminhar para frente, né? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou passar para o Rômulo, que vai fechar com uma dinâmicazinha. A nossa ideia era que a gente pudesse produzir o cartaz, mas acho que a gente não vai dar conta disso agora nesse momento. E o Rômulo vai fazer o fechamento para a gente. Tá bom? Obrigada, gente. Olá, gente. Acho que é uma coisa bem rápida, acho que a Irina ela já começou a fazer. E eu queria que todo mundo participasse dessa discussão toda que a gente teve, né, sobre a luta antimanicomial, esse momento que o Brasil vive, essa função que a gente tem como psicólogo, como trabalhador com a saúde, enfim, isso a gente está saindo daqui com um sentimento, né, alguma coisa que tocou mais a gente. Então eu quero que com uma palavra a gente se expresse. A Irma falou resistência, coisas soltas, assim, não precisa ser nem uma palavra inteligente, não. É o que eu Liberdade. Liberdade. Responsabilidade. Oi? Empatia. Motivação. Desafio. Coragem. Persistência. Gentileza. Resiliência. Conhecimento. Transformação. Compreensão. Lula livre. O que mais? Respeito. Segurança. Aí no fundo eu vi alguma coisa. Isso aí, gente, ó, muito obrigado. A gente tem que sair daqui hoje com esse sentimento presente e a gente estava conversando hoje à tarde. Isso tem que se transformar numa ação. Então lá no Conselho a gente já está criando um fórum, um coletivo, a gente tem que saber o nome, e isso a gente quer que se agregue, que não morra, mas lá a gente falou tanto sobre aquilo, vai para casa, não vai fazer. Não, a gente quer que isso se transforme numa ação concreta, tá certo? Muito obrigado por terem vindo aqui. Sou louco por pensar assim, uma frase que a gente ouviu em Paulo que eu gostei muito: nada para mim sem mim.